Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar de um assunto que eu acho que pouca gente gosta de pensar sobre ele, mas eu acho que é muito importante fazermos uma reflexão sobre fracasso. É natural que todos nós busquemos o sucesso. Nossas metas e objetivos, a gente quer que sejam alcançados de acordo com a forma como nós prevemos e como nós gostaríamos que acontecesse. Isso, na verdade, é natural e a maioria das pessoas almeja mesmo, estar nesse lugar. Mas, no meio desse percurso, que é a nossa vida, em alguns momentos pode acontecer de algumas metas não serem atingidas. Então, a gente pode considerar isso um fracasso. E quando acontece esse fracasso, o que a gente percebe? O que a gente normalmente sente? Frustração, uma decepção enorme, talvez uma sensação de perda de tempo por ter investido num sonho, uma raiva que pode acontecer de uma maneira melhor, uma maneira maior ou menor, uma insuficiência diante daquela situação, uma impotência, dor e sofrimento. E aí por aí vai. Cada um experiencia essa sensação de fracasso de uma maneira e com uma intensidade que é muito particular. Mas eu quero falar de duas formas de enfrentar esse momento que, na verdade, não é fácil mesmo. Ele é de sofrimento. Uma maneira que eu acho bastante perigosa de enfrentar o fracasso é a seguinte: é vivenciar o fracasso e se identificar com ele. Isso quer dizer o quê? Você acaba se misturando com essa sensação de fracasso e se identificando a ponto de achar que é um fracasso em pessoa. Você passa a não confiar mais em você mesmo e, a partir daí, a pessoa fica achando que nada do que ela fizer vai dar mais certo. Então, ela fica contaminada com essa sensação de impotência, de que algo deu errado e paralisada pelo medo de acontecer esse fracasso de novo. Então, ela generaliza. Não sei para mais nada, tudo que eu faço dá errado, etc, etc. Essa realmente é uma situação muito difícil. Eu fico lembrando aqui de um amigo meu, que há muito tempo até eu não vejo mais. Na época nós éramos recém-formados, eu fiz um curso e ele fez outro. E ele formou para medicina. E passados uns 3 anos e meio, apareceu uma amiga dele, que eu não tinha muito contato, com uma doença grave e ele foi tratá-la. E tratou, deu remédio, e fez tudo que estava no alcance dele, mas a situação se agravou de uma tal forma que ele perdeu o controle da situação. E a moça veio a falecer. E ele, mesmo sabendo que fez tudo correto, que estava no seu alcance, ele entrou assim, num pânico, entrou numa frustração enorme, se sentindo insuficiente, impotente diante daquela doença que acabou, levou a pessoa a morrer. E na época ele lamentou muito, foi um momento assim, difícil da carreira dele, relativamente recém-formado, ainda pouco inexperiente, e ele teve que experimentar essa sensação. Então, vez por outra, ela acontece mesmo. E aí, com o tempo, ele foi ressignificando, foi entendendo melhor as coisas, aquela sensação passou, e depois de algum tempo, realmente, ele continua clinicando, e eu creio até que seja um excelente médico, porque ele sempre foi muito estudioso e muito dedicado. Mas essa sensação realmente acontece, às vezes, na vida da gente. Mas essa forma de se condenar, é vivenciar essa experiência de uma forma cruel, se culpando e ficando nesse lugar, é muito ruim e pode nos levar até a contrair uma doença psicossomática. Agora, a outra forma de enfrentar o fracasso é uma forma assim, mais inteligente, emocionalmente falando. É quando a gente assume o sofrimento, porque ninguém fica indiferente a uma frustração, uma decepção, mas depois faz uma avaliação, busca realmente novas formas, novas estratégias para lidar com aquela limitação, consegue ressignificar toda aquela experiência e continua indo em frente. Retira daquela experiência o aprendizado que foi possível retirar e vai em frente seguindo a vida apesar daquela situação. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque fracasso é circunstância e não uma condenação. Então é circunstância que passa. Você supera e vai em frente. Não é uma condenação para sempre. Só vai ser uma condenação se você realmente se condenar a ficar nesse lugar e a passar a se sentir um fracassado dali para frente. Agora, não é justo que a gente se condene a ser um prisioneiro do fracasso. E aqui eu fico lembrando do Augusto Cury, que fala com muita propriedade sobre
cárcere emocional. Às vezes nós podemos ter a liberdade de ir e vir, mas se você está encarcerado emocionalmente, se você vive uma prisão na sua emoção, seja preso ao fracasso, ao medo, à angústia, ao pânico, alguma coisa, você está preso. Não é uma prisão física, mas é uma prisão emocional que vai te limitar e vai te proporcionar uma vida com muito menos qualidade. Então, é justo, a gente se condenar porque não passou num concurso, ou porque não conseguiu fazer uma prova, não conseguiu se dar bem no relacionamento, ou qualquer coisa parecida? Eu acho que não é justo. Precisamos de rever essa situação, se reposicionar e fazer algo melhor, diferente. Então, o fracasso é circunstância passageira. E a condenação, se você permitir, ela vai acabar sendo para sempre na sua vida. Então, usando uma metáfora, é como se você estivesse preso numa gaiola grande, com a porta aberta, olhando para a porta aberta, mas ao mesmo tempo preso naquela gaiola. Quer dizer, tendo a liberdade de poder sair, mas sem conseguir sair para usufruir dessa liberdade. Isso é uma situação muito, muito difícil e muito frustrante também. Então, a prisão não é física, mas ela acaba sendo emocional. E, para terminar, eu queria falar uma outra possibilidade que acontece às vezes com o fracasso. Naquele momento a gente sofre, a gente não entende o que aconteceu, por mais que a gente faça uma avaliação, a gente não consegue definir exatamente o que aconteceu. Mas com o passar do tempo, aquele aparente fracasso acaba se transformando numa coisa boa, em algo que é melhor e que você nem esperava que fosse ser daquele jeito. E pensando nisso, eu fico lembrando da história do meu pai. Ele já faleceu, já tem bastante tempo, mas eu lembro que ele contava. Assim que ele casou-se com minha mãe, eles trabalhavam numa fábrica e ele tinha, estava terminando o curso de contador naquela época, e ele tinha o sonho de ser o contador daquela firma, daquela empresa. E o chefe, a pessoa lá responsável, tinha prometido para ele esse lugar. E ele terminou o curso e falou, agora, vou assumir esse posto e tal. Mas acontece que a pessoa colocou um parente no lugar e ele sobrou na história, ficou no vácuo. E muito aborrecido, muito decepcionado, chateado, porque foi traído, a expectativa dele foi frustrada. E ele ficou sabendo que era o último dia para fazer a inscrição do concurso do Banco do Brasil. E foi lá e fez, mesmo sem fazer nenhum curso específico para aquela função. E estudou lá os dias que foi possível estudar, com o conteúdo que estavam sendo exigido na época, e fez o concurso e foi aprovado no concurso e trabalhou a vida inteira no banco, fazendo uma carreira belíssima. Então, aquele fracasso que ele tinha sofrido na ocasião que ele deixou de ser contador, que pareceu para ele um drama, acabou abrindo a possibilidade, ele foi buscar outras formas de resolver aquela situação, tomou a iniciativa de fazer esse concurso e acabou dando tudo certo. Então, às vezes, um fracasso pode parecer ruim naquela hora, mas depois você vai entender, com o passar do tempo, que ele pode ser transformado, muitas vezes, numa coisa muitíssimo melhor do que aquela que você tinha almejado e que você achava que era realmente melhor para você. Então fica aí essa reflexão, sobre o fracasso e sobre essas possibilidades todas que eu mencionei aqui. E se por um acaso acontecer alguma coisa nesse sentido, pense nessas coisas e faça algo diferente. Extraia dessa experiência algo novo e que possa promover e não te encarcerar. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.